Seja muito bem-vindo ao canal Quem Tem Ouvidos Ouve. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema dos novíssimos. Hoje nós falaremos sobre o inferno. As almas que morrem em estado de pecado mortal vão ao inferno. E o Catecismo da Igreja Católica nos ensina no número 1033 que morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus é a mesma coisa que morrer separado dele para sempre, por livre escolha própria. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina no parágrafo 1035 que a doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente depois da morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, único em quem o homem pode ter a vida e felicidade para que foi criado e a que aspira. São João Paulo nos ensina na audiência geral de 28 de julho de 1999 que quem rejeita até o último momento de sua vida na terra o amor e a misericórdia de Deus e morre em pecado mortal separa-se para sempre de Deus. O inferno é a consequência do próprio pecado que se vira contra quem o cometeu. O inferno é um lugar de pena definitiva, sem possibilidade de retorno ou mitigação dos sofrimentos. Jesus ameaça os pecadores com o castigo eterno do inferno. Chama-lhe Geena, Geena de fogo, Geena onde o verme não morre, o fogo não se extingue, fogo eterno, fogo inextinguível, gritos e ranger de dentes. São Paulo dá o seguinte testemunho: esses serão castigados à eterna ruína, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Segundo Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, os ímpios terão sua parte no lago de fogo e enxofre, serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Com efeito, Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas o precipitou-os no inferno, entregando a um fosso de trevas. Não temeis aquele que pode matar o corpo e depois nada pode fazer. Vou dizer a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar pode lançar-se na geena. Sim, a esse vou-lo digo, esse deveis temer. Santo Inácio nos afirma que todo aquele que com sua péssima doutrina corromper a fé em Deus, pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, irá ao fogo inextinguível, ele e aqueles que o escutam. A Igreja definiu, ao longo dos séculos, dois elementos de suplício eterno do inferno, a pena de dano e a pena dos sentidos. A pena de dano consiste na essência de viver-se eternamente privado da visão de Deus e dos bens que dele seguem. A pena do sentido consiste nos tormentos causados externamente pelos meios sensíveis. E o que seria isso? O fogo eterno, os gritos, os rangeres de dentes, a imagem de dor que ali acontece e a desesperança que ali se faz presente. O fogo do inferno que atormenta as almas será o mesmo fogo que atormentará os corpos na ressurreição final das pessoas condenadas. A Sagrada Escritura nos dá várias provas de que os próprios demônios padecem dessa pena do fogo do inferno, assim também como aquelas almas que estão eternamente separadas de Deus. A Igreja afirma que as pessoas que morrem em pecado mortal descem imediatamente ao inferno e que são atormentadas eternamente com penas infernais. Santo Afonso de Ligório e São Tomás de Aquino falam àqueles insensatos que declaram ao mundo: não irei só ao inferno, que isso não diminuirá os tormentos dele, pelo contrário, aumentará os tormentos dele. Ali ele vai viver uma fetidez aqueosa, ele vai ouvir todos os lamentos daquela multidão de desesperados, vai viver o tormento da estreitez, vai viver o tormento da imobilidade. Tanto é que o Senhor compara essa estreitez
dos condenados a uvas pressadas no lagar da ira de Deus. Diz a Sagrada Escritura: quando o rei entrou para ver os convidados, viu um homem que não trazia o traje nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial? Mas ele emudeceu. O rei disse: então os servos, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. É coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Então o rei dirá também aos da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muitos infelizes relativizam a justiça divina, esquecendo-se da majestade de Deus e da sua santidade infinita, e que o pecado é o supremo dos males. Aqueles infelizes que não querem pensar na justiça divina para poder continuar a pecar, aplica-se a máxima de Eusébio de Cesareia: infeliz daquele que agora se ri do inferno, porque deverá experimentá-lo pessoalmente, antes mesmo de crer nele. O inferno segundo Santa Faustina. Ouça. Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um cavernoso lugar de grande suplício. E como é abissal a sua vastidão! Eis os diferentes tormentos que vi. O primeiro castigo que constitui o inferno é a perda de Deus. O segundo é o perpétuo remorso da consciência. O terceiro, o de que essa condição nunca mudará. O quarto é o fogo que penetra a alma, embora sem a destruir. É um sofrimento terrível, um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto é a contínua treva, um horrível cheiro sufocante, e embora haja escuridão, os demônios e as almas danadas veem-se mutualmente e reconhece todo o mal, quer dos outros, quer seu. O sexto é a constante companhia de Satã. O sétimo, o tremendo desespero, o ódio a Deus, maldições, pragas e blasfêmias. Estes são os tormentos porque todos os condenados em conjunto passam, mas não se acabam aqui os suplícios. Há outros dirigidos a algumas almas em especial, são as penas dos sentidos. A da alma é atormentada com o que pecou de maneira horrível e indescritível. Existem pavorosas prisões subterrâneas, cavernas e poços de tormento, onde cada tortura difere da outra. Eu teria morrido só de ver essas terríveis expiações, se não for a onipotência de Deus haver me amparado. Que cada pecador saiba que, naquele dos seus sentidos com que pecou, há de vir a ser atormentado por toda a eternidade. Escrevo isto por ordem de Deus, para que nenhuma alma se desculpe dizendo que não há inferno, ou que ninguém lá esteve e não sabe como é. Eu, irmã Faustina, por desígnio de Deus, visitei os abismos do inferno, para que o possa noticiar às almas e testemunhar que ele existe. Sobre ele não me é permitido falar agora, mas tenho ordem de Deus para deixar isto por escrito. Os demônios estavam cheios de ódio por mim, todavia pela vontade de Deus eram obrigados a obedecer-me. E o que acabei de descrever dá apenas uma pálida imagem das coisas que vi. Notei, no entanto, uma coisa: a maior parte das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditam que o inferno existia. Quando voltei a mim, quase que não podia refazer-me do terror daquela visão. Como as almas sofrem horrores ali. Por isso rezam com mais fervor ainda pela conversão dos pobres pecadores. Rogo incessantemente a misericórdia de Deus para eles. Ó meu Jesus, preferia sofrer a maior agonia até o fim do mundo do que vos ofender, com o menor que fosse dos pecados. Diário da Irmã Faustina, caderno 2, página 741. Quem tem ouvidos, ouça.